EBF significa Escola Bíblica de Férias. Escola Bíblica de Férias, ela foi criada com o intuito de evangelismo, né? Então, de evangelizar. Você pode fazer de uma semana? Pode, é super legal. Mas você pode fazer de um dia EBF? Eu prefiro de um dia, tá? Eu já fiz de uma semana, já fiz de 3 dias, mas a melhor EBF é de um dia. Por quê? Você foca só naquele dia, você aluga brinquedo para aquele dia, você traz 3, 4 pessoas para ministrar naquele dia, você arruma os grupos de louvor para louvar naquele dia, e aí você faz o dia inteirinho, das 9 às 17 horas. Você fica cansado? Fica cansado, mas o resultado é sempre positivo. Quando você programa ela para um dia, você pode ficar muito cansado. Você começa 9 horas da manhã, você faz um café da manhã, aí começa com os louvores, depois uma mensagem, aí quando for perto de 11h30, você deixa as crianças brincar, aí quando for 12h15, você serve um almoço, arroz, estrogonofe, batata palha, criança ama, refrigerante, suco, etc. Depois você serve geladinho, sorvete, gelatina. Volta, dá um descanso, né? Para baixar a comidinha, coloca as crianças todas ali, uma pregação dentro da palavra, louvor dentro daquela mensagem e depois libera lá para umas 3 horas as crianças até 5 horas para brincar nos brinquedos, né? Fazendo sempre o apelo no final, né? Chamando todos eles para orar, agradecer a Deus pelo dia maravilhoso que tiveram e o apelo. Vocês vão ver que mães vão aceitar Jesus, os pais, né? Criança, às vezes um avô que está ali, viu tudo aquele trabalhar da igreja, aquele empenho, a pessoa fica tão admirada que ela fala, puxa vida, eu quero isso para mim, eu quero ter essa família comigo. E a pessoa aceita Jesus. Então, EBF nem estava aqui no roteiro, né? Acabei falando, mas eu acredito que é benção, né? Então, faça a EBF, geralmente no mês de junho para julho, na época de férias, agora por causa da pandemia, faça EBF online. Eu fiz o ano passado a primeira EBF online, eu convidei vários tios, foram no meu canal, tem lá a playlist EBF online, coloca na posição de Deus, a gente é guiado por Deus. É isso que eu queria falar hoje para vocês, né? Tanto no preparo do esboço, na atividade, no evangelismo. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja não é falar para o pai, ó, seu filho fica muito no celular. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é ajudar os pais a ensinar qual é o caminho que as crianças precisam andar, né? É de ajudar. O papel da igreja é de instruir, né? Olha, seu filho, sua filha, né? Vamos cuidar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. É de instrução, tá bom? Então, os filhos pertencem aos pais. E quando Jesus voltar, ele vai cobrar dos pais o que eles ensinaram para os seus filhos. Porque os filhos são herança do Senhor, né? O que cada pai, cada mãe está fazendo com a herança que o Senhor deixou. Então, não queira tomar o lugar dos pais. Eu já vi isso acontecer e sempre dá errado, tá? Não faça isso. Se coloca no seu lugar. O seu lugar não é de babá. Se você perceber que alguém está tratando você como se fosse assim, vai lá com a tia, porque a mamãe e papai quer assistir o culto. Opa! Não, ela vai lá comigo porque ela vai aprender a palavra do Senhor e você continua o trabalho que eu iniciei aqui lá na sua casa, tá certo? Ai, tia Lu, tia Lu, tem hora, a gente é muito doce, né? Mas tem hora também que a gente é um pouco amargo. Mas esse amargo é sabendo ser, tá? Não é dando paulada nas pessoas, não. Né? Você tem que saber falar. E as pessoas, às vezes, acham que porque você é uma tia de Ministério Infantil, elas podem falar de uma maneira com você, te diminuindo. E o Ministério Infantil, ao longo do tempo, ele veio perdendo um pouco desse respeito. Por quê? Porque a gente vê muita coisa errada entrando. Então, assim, você que está assistindo essa live, você tem a obrigação de preservar pelo Ministério Infantil. O Ministério Infantil só vai ser valorizado quando as pessoas que fazem parte dele tiverem visão de ministério. Não adianta você ter um chamado, mas você não tem a visão do que é um ministério, né? Então, a Bíblia, ela vai ensinar sobre, eu acho que eu falei lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo que chama assim, Obreiros Aprovados. Será que você tem sido um obreiro aprovado? Então, eu listo lá toda a característica de um obreiro aprovado. Então, é isso que nós precisamos ser.
né? Por que quando eu vou ministrar a palavra de Deus, os pastores me respeitam, as tias me respeitam, os pais me respeitam? Porque eu prego a palavra, né? Se eu vou lá e se eu conto uma historinha, se eu danço, se eu pulo, mas nada acontece, o agir de Deus não acontece, eu fui por ir, né? É só uma animação de festa. Já aconteceu isso comigo há muitos anos atrás. Eu chegar numa igreja e o pastor falar assim: a tia veio contar uma historinha, a tia vai animar vocês. E ele me dá o microfone e eu pegar: Pai do Senhor, igreja, eu sou a tia Lu. Eu não vim aqui contar historinha e eu também não vim aqui animar vocês. Eu vim ensinar verdades. Veja aí tios postando, né? Eu não sou babá, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas o que realmente você tem feito para que as visões das pessoas mudem em relação ao Ministério Infantil? Teve uma igreja, gente, que eu fui pregar na Madureira, aqui da minha cidade, São José dos Campos. O pastor Romualdo. E no final do culto, depois do apelo e tudo mais, antes da bênção apostólica, ele falou assim: irmãos, uma igreja que não investe em criança é uma igreja doente, né? E graças a Deus, lá todo mundo investiu, né? Os pais, todo mundo trabalhou. Foi um lindo congresso, mas realmente é isso, né? O pastor precisa ter essa visão, as tias precisam ter essa visão, os pais e toda a igreja. Que o congresso infantil, o culto infantil, ele precisa de investimento, né? Em Roseira, a mulher do pastor, ela colocou as crianças um mês para orar e consagrar, né? Para buscar o batismo com o Espírito Santo. É melhor ser simples, porque Jesus também era simples. É melhor ser direto, porque Jesus também era direto, né? E pregar com verdade e amor, porque Jesus ele ensinava com amor, né? Ah, mas Jesus se irou, tia Lu. Por que ele se irou? Ele se irou porque estavam colocando coisas dentro do templo que não era da vontade do Pai. Estavam vendendo, fazendo comércio. Aí ele se irou. Mas você sabia, né, que a Bíblia ensina sobre a ira. Existe a ira boa e a ira ruim. A ira boa faz você ter ação, né? E quando você tem a ira boa, você faz e produz reações nas outras pessoas de despertamento, né? Opa! Temos que parar por aqui, vamos melhorar, né? Agora, a ira ruim é quando você estraga tudo, né? Quando você sai do Espírito Santo de Deus e você age pelas suas mãos. Aí você comete vários erros no falar, no agir e tudo mais, tá bom? Então, Jesus se irou, mas era uma ira boa e ele não deixou esse exemplo, né? Que às vezes a gente pode até irar, mas jamais pecar. Né? Às vezes você tá até irado, tá acontecendo tudo errado, mas você não vai pecar por causa disso, né? Você vai usar de estratégias, vai pensar, vai orar, vai falar, não, aqui eu preciso mostrar que aqui não tá funcionando, aqui tá errado, vamos parar por aqui e vamos fazer assim, tá certo, gente? Então, com o tempo a gente vai aprendendo. Eu costumo dizer que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, que é a fase da maturidade, mas é maturidade espiritual. E a gente adquire isso com o tempo e com estudo, né? Que aí a gente começa a olhar e fala assim, nem vale a pena, né? Ah, isso é muito pouco para me deixar triste. Ah, mas, não, sabe? E você vai confiando no Senhor e que tudo há um tempo, todas as coisas vão passar, eu vou passar, você vai passar, mas a palavra do Senhor jamais vai passar. Então, pregar a palavra é o caminho. Tá certo, gente?